pode falar, como é que Jesus falou? E ele falou que eu não posso me calar. Falar eu tenho que falar. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, capítulo 11, a partir do versículo 25. Vamos ler aqui alguns versículos, ter mais uma vez uma reflexão nesse texto. Amém? Mateus 11, versículo 25 em diante até o 30. Diz assim, ó: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Santo Deus, fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Peço a Ti, Pai, que derrame da Tua unção, do Teu poder. Ó Deus, que abençoe, Pai, a leitura da Tua palavra. Ó Deus amado, e quero desde já entregar a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmão, poder sentar. Nós vimos aqui um texto, irmãos, que ele vem assim na sequência, né? Onde João Batista estava preso, prestes a perder a cabeça, e aí ele manda perguntar a Jesus é ele mesmo, você vai ter que esperar outro, porque é difícil, né? Às vezes a nossa dificuldade, a nossa natureza humana, a nossa fraqueza humana, muitas vezes nos leva a duvidar. E o próprio João Batista teve essa dúvida, né? Porque ele estava preso, prestes a perder a cabeça, e aí você não vê nenhum movimento para soltar ele, para libertar ele e tudo mais. Ele ficou na dúvida, ficou se era Jesus, se o caminho daquele que ele preparou era Jesus mesmo ou não. Por quê? Se era Jesus, é porque chegou a hora dele sair do caminho. Amém? Chegou a hora dele sair do caminho. E às vezes isso acontece até no literal em nossas vidas, né? Às vezes nós apresentamos a Cristo a uma pessoa, entendeu? E depois nós temos que sair da frente, temos que deixar ela com Cristo, que ela conheça o Cristo verdadeiro, né? E que Jesus venha tratar dessa pessoa, né? E isso aí, e Jesus falou lá: avisa lá que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, porque havia essa promessa de que Jesus iria fazer isso. Então ele mandou esse recado para João Batista, mas ele não mandou nenhuma ordem para quebrar as cadeias, para soltar, para tirar João Batista da prisão. E às vezes você quer ser, às vezes o homem é engraçado, né? Nós às vezes queremos assim sermos maior do que alguém, né? Melhor do que os outros, ou no reino de Deus mesmo. Às vezes tem pessoas aí que vai se intitulando, só está faltando, acho que já tem até, não sei se tinha patriarca, eu sei que eles estavam criando um título atrás do outro, né? Entendeu? Inclusive mulheres, né? Um título atrás do outro. Aí Jesus fala assim: João Batista, dos nascidos de mulher, não tem um homem mais importante que João Batista. Nunca curou uma dor de cabeça, pelo menos registrado não tem, né? Não fez milagre, não fez nada de milagre, não parou o mar igual Elias, olha só, não parou o Jordão, não abriu o mar igual Moisés, né? E no entanto Jesus falou que o homem mais importante na terra, abaixo de Jesus, é João Batista. E o que aconteceu com João Batista? Foi decapitado. Amém? Teve a cabeça cortada.
Aí às vezes a pessoa quer que seja uma coisa, mas tem que ser feita a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Então Jesus falou para João Batista para ele ficar tranquilo, né? Que se ele tiver que morrer, pode morrer, porque a missão dele já está cumprida. Agora é por Jesus. É quando nós fazemos também. Às vezes nós levamos a palavra de Deus para alguém, aí a pessoa não quer saber, aí já é responsabilidade dela com Jesus. Lembra da comissão? Jesus falou assim, ó, vai de 2 em 2, aí vocês levam a palavra. Se resistir, vocês sacodem a poeira do pé e entrega cada um ao seu, né, a sua decisão, vamos dizer assim. E foi dessa forma. Então, voltando aqui para o nosso texto, aí logo em seguida de dar essa resposta para João Batista, Jesus começou a falar, ai das cidades impenitentes, né? Por quê? Porque ele fez milagres aqui em algumas cidades, não vou ler elas aqui, fez milagres em algumas cidades, era para a cidade toda se converter. Era para a cidade toda se converter. Se as pessoas veem os sinais, né? Aí Jesus fala assim, se fosse feito em Sodoma e Gomorra, os sinais que foi feito em Tiro e em outras cidades aqui, eles se converteriam. E aqui Jesus não está vendo conversão. O próprio Jesus, o Filho de Deus, né, estava pregando o Evangelho, sucedeu João Batista, deu continuidade à pregação do Evangelho, estava fazendo os sinais, estava apoiado pelos sinais, e ainda assim não estava havendo conversão das cidades. Não estava havendo conversão das cidades. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas estão interessado em coisas. Às vezes a igreja está abarrotada, mas está abarrotada igual aquela multidão que seguia Jesus. Quando eles descobriram que Jesus não ia fazer a vontade deles aqui na terra, não ia livrar dos romanos, né? Porque Deus tinha um propósito naquele negócio do Império Romano, estava lá, não era à toa, porque tudo acontece nessa terra com o propósito de Deus. E Jesus não veio interferir no que Deus está fazendo. Ele veio fazer a vontade do Pai. Amém? Fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é nos salvar. Nos salvar de quem? De nós mesmos. Jesus veio nos salvar de nós mesmos. Ele não veio nos salvar do Satanás. Quem te prende não é o Satanás. Quem te leva para o inferno não é o adversário, são os nossos pecados que nos põem nas mãos de Satanás. Os nossos pecados é que dão lugar ao diabo. Então é isso que Jesus veio fazer, nos libertar dos nossos pecados, perdoar o que nós já praticamos, né? E para que nós possamos agora andarmos em santidade, para que o inimigo venha fugir de nós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Ele quer que você peque. Você não quer pecar, ele vai perturbar o outro. Vai procurar outro irmãozinho, vai procurar outra irmã. E eu já vivenciei isso, irmão. Literalmente, eu já testemunhei isso na igreja. Tive uma situação, né, de uma cobiça, de uma paquera na igreja. Eu resisti, saí fora daquilo. A irmãzinha caiu com outro. Caiu com outro, achou outro. Achou alguém que estava dando lugar ao diabo. Amém? Dando lugar ao diabo. Então, irmãos, isso acontece, irmão, na igreja. A gente tem que aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Não é? Eu tenho sempre disso. Eu gosto do texto expositivo, né? Você abre o texto, explica o texto e aplica para nós o que está acontecendo. Bom, aí mediante Jesus citar essas coisas que eles não estavam crendo e tudo mais, aí ele começa, versículo 25: então naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Olha só, já nesse primeiro versículo,
a gente já começa a ver a soberania de Deus em todas as coisas. Jesus deixa claro que Ele é o Senhor do céu e da terra. Então não deixou espaço para mais Senhor nenhum, que só existe céu e terra. Qual Deus mais você vai seguir? Né? Então o Senhor, é esse Senhor, o Pai, ele fala o Pai dele, ele fala com o Pai, ele fala só Pai. Né? E eu tenho dito para os irmãos que o único que apresentou Jesus como Pai e que nos ensina a termos Ele como Pai é Jesus Cristo. O judeu fala que é Jeová, né? que é isso, que é Deus, Jeová Nissim, Jeová Jireh, Adonai, Leonai, vários nomes de Deus, mas eu digo assim, Pai. Quando orar, fala assim, Pai nosso que está no céu. Jesus nos apresentou Deus como sendo Pai. Amém? Pai é outra linha, irmãos. Pai é outro sentido. Então, mas aí vai assim, então, ó, graças te dou. O que é graças te dou? Te agradeço, né, grandemente, graças. Entrego a ti toda a honra, toda a glória, né? Graças te dou, ó Pai, do Senhor dos céus e da terra, que ocultaste. Então, quem é que ocultou? O próprio Deus, irmão. Se nós endurecermos o coração, o Senhor oculta a verdade de nós. Amém? Por que aquele povo não estavam se convertendo naquela cidade? Porque aqui o texto é seguimento desse texto, né? É contexto. Então, por que o povo não estava? Porque estava oculto para eles. Por quê? Porque eles não estavam com o coração puro, com o coração sincero, com o coração verdadeiro. Quantas igrejas estão lotadas e as pessoas não estão com o coração sincero? Quando chegar no momento certo, vão gritar, crucifica, crucifica. Quando descobrir que estão lá e não estão ganhando o que eles querem ganhar, vão gritar, crucifica. Parafraseando, né? Mas vão sair e vão se perder, porque na verdade já estão perdidos. Amém? Por quê? Porque se você não procura Deus verdadeiramente, irmãos, Deus não se revela a você. Não tem como enganar Deus. Não tem como enganar Deus, não tem como mentir para Deus, não tem como se esconder de Deus, né? Não tem como a gente nem pensamento, a gente nem pensou ainda, já sabe que nós vamos pensar. Então, se nós pensamos e nós conhecemos a Deus e sabe que Ele conhece o nosso pensamento, primeira coisa que temos que fazer é nos arrepender do que pensamos. Pensou uma indecência, pensou uma fraude, pensou em enganar Deus, pensou em fazer um negócio com Deus e já se arrepende, irmãos, porque sabe que Ele já viu. Não é? Já viu aqui? Os irmãos botam um negocinho no zap, né? Aí se arrepende do que botou, vai lá, paga, né? Tudo bem. Nós somos, né? Nós somos limitados. Você tem direito de errar, e eu também não sei o que você botou, porque eu também sou limitado, mas Deus já viu. Deus já viu. Aqui, ó, você já pensou, não dá para deletar mais. Pensou, puf. Aliás, antes de pensar, ele já viu. Então o que tem que fazer? Não tem como apagar, irmãos. Não tem como apagar o pecado de Davi. Não tem como esconder o que Davi fez. Nós estamos a 2000, quase 3000 anos de Davi e nós estamos falando do pecado dele ainda. Por quê? Porque não tem como apagar. O que pode acontecer é Deus nos perdoar. Não apagou, mas ele se arrependeu, Deus perdoou ele. Ele não apagou, o zap dele não apagou. Ele falou assim, mas eu pequei e se arrependeu. É o que nós temos que fazer. Nos arrependermos, depois que pensou, depois que falou, depois que agiu. O único jeito de consertar é se arrependendo e confessando a Deus. Senhor, foi eu que fiz. Porque ele já sabe que foi você. Não adianta acusar outro. Ah, mas foi por causa do fulano. Não foi nada. Se fosse o outro, você ia fazer também. Então Deus não gosta de acusadores, né? Como Davi, porque lá no paraíso um saiu acusando o outro, né? Eva acusou a
a cobra, Adão acusou Eva, um acusou o outro. Agora Davi, quando Natan meteu o dedão, ele assim, pequei contra o Senhor, ele não acusou ninguém. Ele não botou culpa na mulher, que estava lá nua, tomando banho, no terraço dela, nada disso. Não botou, poderia botar até a culpa em Deus, né? Porque ele podia exaltar a beleza da mulher, né? Que foi Deus que fez, e aí a culpa seria de Deus, porque Adão falou, culpou Deus. Ó, foi a mulher que tu me deste. Davi não culpou ninguém, assumiu o pecado dele, se arrependeu, e olha só, está registrado? Está, mas nós vamos encontrar ele no céu. Quem for para o céu vai encontrar ele lá, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Amém? Então, irmãos, Jesus começa dizendo assim, então, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste, Deus oculta aos sábios e entendidos e as revelas aos pequeninos. Provavelmente ali naquele público ali que Jesus estava pregando, tinha lá os fariseus, escribas, pessoas letradas que conheciam as letras, que conheciam as leis e que praticavam as leis, ele que colocava o povo praticar, que na verdade ele não praticava, mas botava o povo praticar, né? Conhecia, e aí Deus falou assim, para conhecer a vontade de Deus, você não precisa de sabedoria humana. O provérbio diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem o temor de Deus, e temor, irmãos, não é medo. Quando fala de Deus, que se traduz também por medo, né? Você está com medo, tem um temor. Mas quando a gente se fala de Deus, temor de Deus se trata de uma reverência. A grandeza e a santidade o fato dele ser intocável. Sabe, você não querer tocar. Lembra do camarada orando, falou assim, o fariseu, Jesus falou assim, o fariseu e o publicano, né, um orando, e o fariseu orava assim, ainda bem que eu não sou como esse publicano, eu jejuo tantas vezes por semana e tal, e o publicano orava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não conseguia, aquilo era um temor de Deus. Ele não conseguia levantar a cabeça, porque ele achava que se levantar a cabeça, porque era comum, até entre os reis da terra, você ia falar com o rei, cabecinha baixa, só se mandar levantar, senão tu perdia a cabeça. E ele, para falar com Deus, eles procediam assim, de cabeça baixa, ele não se achava digno de levantar o rosto para orar. Isso chama-se temor de Deus, não é medo, é temor. Por quê? Porque Deus, ele é santo, ele é puro, ele é auto-poderoso, autossuficiente, entendeu? Então sugere em nós assim uma coisa, um temor, saber que Deus está nos vendo. Olha só, ele é santo, e às vezes a gente está em pecado, irmãos, diante dele, que não tem como pecar escondido. Sabia? Que não tem um pecado sequer que o homem pode fazer escondido. Lá no paraíso, ele falou para não comer, e eles deviam estar achando, Adão ainda se escondeu, hein? Como se alguém pudesse se esconder de Deus. Se escondeu, porque pecou, foi se esconder. Ele ainda não conhecia Deus. Por isso Isaías fala, ou Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sou apaixonado por essa frase, porque o Senhor, irmãos, ele é ilimitado. Quanto mais você aprende dele, mais você tem para aprender. E quando nós já conhecemos um pouco dele, nós começamos a ver, isso nos ajuda no crescimento espiritual, porque nós começamos a ver quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Que não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita o suborno, não aceita erro, não aceita o errado como sendo certo, ou o certo como sendo errado. Então é justo, perfeito. Não tem como enrolar ele. Você pode enrolar o pastor, né? Pode enrolar o patrão, mas Deus não tem como enrolar. E o temor, por isso que às vezes eu já tive dificuldade, né? Esses dias agora, eu comprei um negócio lá, aí eu fiz a conta errada, aí dava não sei o que, 50. Aí eu falei com a dona, não, 7 vezes 5 é
7 vezes 5 é 36, 3 vezes 5 que é 30, né? Não, 3 vezes 5 é 15, né? 6 vezes 5, 30. Aí eu botei 6 vezes 5, 30, 7 vezes 5, 30, e na verdade era 6. Aí quer dizer, a dona, eu roubei sem querer, a mulher caiu na minha conta e eu paguei 50 centavos a menos. Passados 15 dias mais ou menos, eu fui lá no mesmo lugar, numa padaria, aí na hora de pagar, você, ó, bota 50 centavos a mais aí, que outro dia eu enrolei a dona na conta aí e ela me cobrou 50 centavos a menos, que acreditou na minha conta e eu estava errado. Podia largar para lá 50 centavos, irmãos, mas eu tenho um zelo em saber que eu fiz aquilo, entendeu? E Deus está vendo isso. E não foi maldade, hein? Não, tem uns que fazem de maldade, não foi maldade. Não foi, eu não fiz para me dar bem, eu não fiz para enrolar, né? Porque Deus, Ele conhece, sonda os corações. Ó, às vezes, uma pessoa faz uma coisa e recebe um castigo. O outro faz a mesma coisa, recebe um castigo muito maior. Por quê? Porque um fez aquilo, mas foi sem querer, sem maldade, e o outro não, fez conhecendo, premeditado, né? Então, a gente tem que saber discernir as coisas. A Bíblia, o texto fala uma coisa aqui, né? Você tem que saber aplicar, ver que situação que é aquela, que situação que aconteceu, senão depois você vai dar, eu também vou fazer isso. E aí, meu irmão, quando tu vê, está de cabeça para baixo no inferno. E ele diz assim, ó, ele oculta dos sábios e revela aos pequeninos, ou seja, não é o pequenino que aprende por conta dele, não, mas o fato do pequenino estar buscando a Deus por amor, porque ele quer conhecer Deus, porque ele quer ser salvo, porque os fariseus estavam querendo conhecer por causa de estudo, por causa de intelectual. Quem é esse? Esse camarada não ficava aqui com a gente, é o filho de Maria, não está aí os irmãos dele com a gente até hoje, né? A gente querendo saber quem é para contextualizar, para contestar Jesus, para ficar fazendo pergunta capciosa, tentando complicar a vida de Jesus. Mas os pequeninos que não entendem nada, eles buscam a Deus de coração. Aí, porque pela letra, eles não tem como achar, porque eles são pequeninos. Aqui está falando de humilde, de pessoas simples, né? Que busca a Deus de coração. Aí o que acontece? Deus se revela a ele. Amém? Você não encontrou Deus porque você buscou. Você buscou, mas você encontrou porque Ele se revelou a você. Amém? Porque Ele se revelou a nós. Porque aqueles fariseus estavam lá perto de Jesus e o Senhor estava ocultando deles o Salvador. O Salvador estava ali e eles não conseguiram ver que era o Salvador. Estava andando com ele, estava vendo os milagres dele. O homem levantou defunto, o homem curou enfermo, paralítico, de todo torcido, atrofiado, consertar tudo na hora, na frente de todo mundo, e eles não conseguiram ver que esse é o Salvador. É porque Deus ocultou deles. Amém? Deus ocultou deles. Por quê? Porque eles não estavam querendo Deus, não estavam querendo Jesus. Amém? É diferente. Então, Deus oculta dos entendidos e revela aos pequeninos. Aí o pequenino, de coração, aí Jesus fala para ele, eu te vi, Natanael, lá debaixo da figueira. Ué, tu me viu? Foi. Aí ele, tu és Deus, tu és o Filho de Deus. Perguntou para Pedro, que diz o povo que eu sou? Uns dizem que é profeta, outros dizem que é não sei o quê, que é... Aí, e vocês? Eu quero saber você. O que Jesus é para nós, para você? Pedro falou assim, tu és o Filho de Deus vivo. Porque, e Jesus falou o que para ele? Ó? Quem te revelou isso não foi carne, nem homem, mas foi quem? Olha só, é o Deus aqui, ó, é outra passagem explicando essa aqui, que oculta dos sábios e revela aos pequenos. Quem são os pequenos? A pessoa humilde de coração, irmãos. Isso não está vinculado a temperamento. Você vê que Pedro ele é impossível. Aliás, comigo que eu passou uma espada nesse camarada aí,
entendeu? Arrancou a orelha do camarada e tudo, impossível, mas Deus revelou para ele: meu irmão, esse camarada que está contigo é o Filho do Deus vivo. Meu Deus do céu, você saber que quem está contigo é o Filho do Deus vivo, quem nos salva, quem nos liberta, como ele vai falar aqui daqui a pouco, que tira o nosso jugo, é o Filho do Deus vivo. E quem revela isso é Deus, irmão. Deus que revela. Se buscarmos o nosso coração, o nosso entendimento, entendeu? Não é buscarmos com propósitos financeiros, não é buscarmos com propósitos maquiavélicos, com propósito de comércio, de negócio, não. Buscar de coração. Por que você está buscando Jesus? Porque eu quero conhecer o Filho de Deus. Por que Jesus se revelava a Nicodemos, por exemplo, ensinando o caminho a Nicodemos? Jesus ensinou o caminho a Nicodemos. Olha, Nicodemos, o negócio é o seguinte: tem que nascer da água e do Espírito. Aí Nicodemos: mas como é que eu vou nascer da água e do Espírito? Olha só, por quê? Porque Nicodemos estava com o coração puro, querendo saber como que faz para ser salvo, porque ele estava lá no meio dos fariseus e não estava vendo garantia não, viu a frase que eu botei lá também? Maomé fala uma coisa, Buda fala outra, né? Aí Jesus vem e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque só tem salvação em Jesus. Amém? Só em Jesus Cristo. E aí vai assim, versículo 26: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. A oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Sim, ó Pai, amém, Pai. Pai falou: amém, Senhor. Vou tirar isso de você, vou cortar esse dinheiro, vou tirar esse dinheiro. Amém, Senhor. Assim te aprouve. Vou permitir uma enfermidadezinha. Amém, Senhor. Assim te aprouve. O que é assim te aprouve? Seja feita a tua vontade. Se o Senhor quer fazer isso, vai ser melhor para mim. Se Deus falar para mim: vou permitir uma doença sobre você, e eu falar para Deus: seja feita a tua vontade, quer dizer que essa doença vai fazer mais bem para mim do que não estar doente. Não estar doente fora da vontade de Deus faz mais mal para mim do que estar doente fazendo a vontade de Deus. Amém? Assim te aprouve. Então você vê como é que no outro texto Jesus está aqui explicando a oração do Pai Nosso e outros, né? Que a Bíblia toda tem vários textos assim. Aí vai: assim te aprova: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho revelar. Entendeu? Se Deus, você só conhece o Filho se o Pai te revelar, e só conhece o Pai se o Filho te revelar, porque eles são uma só pessoa. Amém? Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade. Tanto é que Jesus falou depois: vou mandar o Consolador, e ele vai fazer a mesma coisa, vai vos lembrar as minhas palavras, vai ajudar, vai consolar, ele conforta, consola, né? Como é que esqueci, fugiu a frase agora. Ele vem para consolar, confortar e juízo, né? Esqueci libertar. Libertar? Não, o Espírito Santo tem uma frase, a função dele em nós, né? Ele revela, conforta, consola. Rapaz, isso está gravado e eu esqueci, tá? Esqueci a frase. Daqui a pouco ela vem. Todas as coisas, versículo 20, todas as coisas me foram entregues pelo Pai, e ninguém conhece. 28 diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só, ele falando ali para aquele povo ali, para aqueles escritos ali, a gente consegue entender que eles estavam cansados e oprimidos pelo quê? Não é, ali Jesus não está falando de trabalho, cansado de trabalhar. Não, porque o homem nasceu para trabalhar, cara.
Jesus não está falando que você está cansado porque você não, de buscar o sustento. Não, tem que buscar o sustento, não é isso não. Está cansado porque os romanos estão oprimindo, também não é isso. Jesus está falando, ali principalmente por aqueles fariseus e para as pessoas que estavam debaixo do jugo dos fariseus, do jugo da lei, e das tradições que tinha lá, né? Não pode isso, não pode aquilo, né? Você vê que até hoje, se deixar, irmão, as tradições, a igreja fica criando tradição. Quantas tradições foram criadas na igreja católica? Ou até mesmo, aí depois veio a reforma protestante e saíram, os irmãos se libertaram do catolicismo e tal, mas aí tu vê a igreja proibindo o homem de usar barba, por exemplo. Isso é uma bobagem, né? Mas por que não pode usar barba? Se o Jesus que a gente segue usava barba. Que inclusive um homem consagrado ao Senhor, separado, chamava-se Nazireu, ele não bebia e não raspava nada, ficava barbudo e cabeludo. Era o caso de Sansão. Era para ser, né? Mas ele desobedeceu e caiu na prostituição, tomou os negocinhos e não podia. Amém? Não podia. Aí o que aconteceu? Cortaram o cabelo dele. Aí já estava em pecado mesmo. Ele já estava em pecado. Já estava em adultério lá, já estava em pecado, já tinha tocado no defunto, ele não podia tocar em nada morto, ele já tinha matado o leão e comido mel lá da caveira do leão, do defunto do leão, não podia tocar. Aí, meu irmão, um abismo chamou outro abismo, o cabelinho dele foi embora. E aí foi embora o cabelo e perdeu até o quê? A visão. Aí perdeu a visão completamente. Amém? Então um abismo chama outro abismo e assim vai indo. Porém, aquele que o Filho vinde, todos que estás cansado e sobrecarregado, todos que estás cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus está falando para quem? Você que está cansado desse jugo, de viver de tentar fazer aquilo que você não consegue, porque ele não conseguia. Ninguém conseguia praticar a lei na íntegra. E aí me vem lá o abençoado e queria condenar a pessoa, queria apedrejar, queria não sei o quê, sendo que eles também não faziam. Não faziam. Então, em outras palavras, para nós aplicarmos a nossa vida hoje, nós estamos cansados de quê, irmãos? É de trabalhar? É de ficar doente? É do governo? Nós estamos cansados dos nossos pecados. É o que nos oprime, é o que nos cansa, é o que destrói, e até a saúde destrói o pecado. Tanto é que Jesus, quem foi que pecou? Foi esse ou foi o pai dele, um cego, para ele nascer assim, doente assim? Não, nem foi ele, nem foi o pai dele, os pais dele, mas ele nasceu assim por causa da glória de Deus. Mas isso quer dizer que outros nasceram assim, porque Jesus muitas vezes fala assim: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então quer dizer, não vai pegar um versículo solto e falar que não acontece. Não, acontece. O pecado faz mal à saúde, faz mal à saúde, prejudica a nossa saúde. E até, inclusive, irmãos, é que a gente não sou muito de estudo assim, científico, de ficar lendo, mas às vezes um pouquinho que a gente vê assim, uns pedacinhos, outros assim de estudo científico, a gente vê quantas coisas que faz bem na questão, por exemplo, da oração, quando você está orando, faz bem fisicamente, bens físicos, além do espiritual, né, que é falar com Deus, ficar cheio de Deus, né, mas os estudos comprovaram coisas boas para o coração, para a mente, a pessoa, a posição, inclusive na posição de ajoelhado. Deus já fez tudo certo, não tem nada errado. Nós é que não descobrimos ainda, mas Ele tem o controle de tudo. E ele vai assim, cansados e oprimidos. Aí o 29 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para vossas almas. Olha só, tomai sobre vós o meu jugo. Então quer dizer, Jesus fala que vai nos aliviar. Presta atenção, irmãos. Ele fala que vai aliviar a nossa carga, o nosso peso, né? No outro ele falou assim, ó, vós que estáis, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aliviar não é nos entregar a nossa própria vontade, não. Aliviar é diminuir. É diminuir. Você estava com um certo peso, aí ele diminui esse peso. E ele faz isso, sabe, muitas vezes, como? Nos fortalecendo. Amém? Tem um excesso de peso, mas aí ele nos dá uma força maior, uma sobrecarga, para nós aguentarmos aquele peso. Então aliviar não é te libertar e você ser livre, não. Você vai ser, ou você é servo de Deus, quer dizer, escravo, servo de Deus, ou é servo do Satanás, não tem outro jeito. Independente você não fica. Amém? Então, o que Jesus faz é isso, ó. Quando ele nos liberta do Satanás, no caso aqui da opressão, é Satanás que oprime. Quem usa os fariseus para oprimir é o adversário, né? Então, quando ele nos liberta dessa opressão, ele nos alivia dessa opressão, nós continuamos servos, só que agora é dele, e ele é amoroso, ele é bondoso, ele é misericordioso. Amém? Misericordioso. Ele perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas, coisa que a lei não perdoava. Fez, está feito, passa o rolo. Nós temos a misericórdia do Senhor, nós temos o amor de Deus sobre nós. Então é isso que Jesus fala assim, ó, vou aliviar. Aí você vai ficar servo de Deus, mas tem ali um jugo. Ele fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o meu jugo? Aí vem o jugo do Senhor. Não adulterarás, que praticamente é os mandamentos, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive de você, daquilo que você quer, da sua vontade, do seu querer, abrir mão de tudo por Deus, como cantamos no hino. Isso faz parte do jugo. Por quê que é um jugo? Porque a carne é pesada, irmãos. A carne é totalmente fraca para essas coisas. A tendência da carne é o pecado. Nós nascemos, irmão, de uma herança pecaminosa. Então você vê a tendência que a nossa natureza humana tem. Por isso é que ninguém pode julgar ninguém. Nós não podemos falar assim, eu não faço se Deus me ajudar, se eu estiver cheio do Espírito Santo, se eu estiver com Deus. Mas se desviar, vai lá ver onde é que o irmão vai parar. Se bebia, vai tomar o caminhão de bebida todo. Se prostituía, vai se matar lá na prostituição. Vai pegar tudo quanto é doença, que vai se entregar. Entendeu? Por quê? Quantos crentes que já aconteceu isso? Que se desviaram do caminho do Senhor e entraram por esses extremos afora. Mas era crente. Às vezes até falava, não faço. Pedro falou, eu não faço. Pedro disse, não faz, você vai ser o primeiro a negar. 3 vezes você vai me negar. Antes que o galo cante. Não vai dar nem tempo. Por quê? Porque não vai dar nem tempo de chegar à madrugada. Por que ele fala que o galo canta? Porque o galo canta na madrugada. Aí me vemos abençoados aí, não sei o que, quer explicar negócio de galo, tudo conversa fiada. Tem um sentido é esse, que o galo canta na madrugada. Então antes que a madrugada chegue, né? Lá, galo canta lá, né? De madrugada lá. Então, lá no recanto tem bastante galinha, né? Pato, galinha. Aí o galo canta de madrugada. É a hora quando vai amanhecer no dia e começa. Aí quer dizer, aí o que Jesus está falando foi isso, ó, antes que chegue um novo dia, tu já vai ter me negado 3 vezes. Quer ver, seu sem vergonha? E foi dito e feito.
Então, por isso, nós não podemos falar com a pessoa. Nós devemos olhar o pecado da pessoa e pedir a Deus que tenha misericórdia dela e nossa, para que nós não venhamos cair no pecado dela. Amém. No pecado dela. Então, isso tudo faz parte do jugo de Jesus. Você não foi aliviado para viver do jeito que você quer, não. Você vai continuar tendo disciplina. Você agora vai ter a disciplina do Senhor, vai ter as leis do Senhor para cumprir. Só que Jesus diz que essas leis dele, fala assim, o meu jugo, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, as minhas leis, a minha disciplina, né? E aprendei de mim. Por quê? Porque você pode conhecer a Deus, né? Conheçamos e prossigamos, né, em conhecer o Senhor. Então Jesus vai dizer, aprendei de mim, eu não sou igual a eles. Começa a prestar atenção no meu procedimento, começa a prestar atenção de como que Deus opera, de como é que Deus age. E ele diz assim, aprender de mim. Aí você fala assim, que sou manso, a longanimidade. O que é manso? É longânimo, irmãos. Deus tem uma longanimidade. A gente faz bobagem, a gente peca, a gente erra. Em vez dele já mandar um raio, lembra dos apóstolos? Estavam tentando eles lá, os apóstolos chamou Jesus. Quer que a gente manda cair fogo do céu em cima deles? Aí ele, rapaz, você não sabe qual espírito que eu vi. Jesus falou para ele, é de mansidão, cara, de longanimidade. Sou manso. Aí Jesus falou aqui, aí Jesus falou assim, tomai o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso. Quer dizer que Deus fala o quê? Fala com amor. Vou te cortar fechar essa porta para você não se perder, porque eu te amo. Porque às vezes aquela porta aberta está fazendo mal. Vou abrir uma outra que você nem queria, mas é essa que eu quero que você vá, porque esse caminho é que vai te levar à salvação. Com amor, Ele nos ama. E Ele diz assim, manso e humilde de coração. Olha só, Paulo diz que ele se esvaziou da sua glória. Olha só, se esvaziou da sua glória e se fez homem. Isso é de uma humildade. Está vendo? Ele fala isso aqui e Paulo fala isso. Ele se esvaziou, meu irmão. Já pensou ele sendo Deus, o Todo-Poderoso? Ele pode fazer o que quer, ele pode destruir tudo no piscar de olho, ele pode te fulminar no piscar de olho, mas ele não faz isso. Por quê? Ele pode, porque é manso, porque é longânimo, porque é humilde, porque ele, sabe o que é humildade? A humildade está dentro de uma seguinte situação também. Vê se isso não é uma postura de humildade. Você quer namorar uma pessoa, mas você quer que essa pessoa se interesse por você. Amém? Você não quer casar obrigado, igual fazia. Lembra? Antigamente os homens casavam obrigado, pegavam uma mulher, casavam obrigada, né? Você viu lá, Isaac foi lá e buscou a Rebeca, ela foi. Mas se chegasse lá, o Isaac fosse feiozão, não fosse bonitão assim igual o diácono lá aí a mamãe Lúcia chegou lá, gostou, meu irmão. Entendeu? Olha só, e aí tem que um retribuir o outro. Ele já nos ama desde a fundação do mundo. Aí ele quer que nós o amemos voluntariamente. Ele fica fazendo coisas, mandando flores, mandando perfume, mandando igual a gente faz. Fica cuidando de nós, esperando que nós venhamos amá-lo. Isso é humildade. Quem podia já botar em nós assim, você vai ser feito para me amar. Isso não tem como me amar. Isso seria uma arrogância dele, né? Uma altivez dele, mas ele é manso e humilde. Ele espera que você o receba, ele não te obriga a recebê-lo, mesmo diante de toda a confusão. E a gente está vendo aí o mundo como é que está. As pessoas estão cada vez mais odiando ele, cada vez mais. Até quem já foi crente hoje está odiando ele. Nós estamos vendo filho de cantores evangélicos
filhas, filhos, fazendo cada coisa. Por quê? Porque esse povo também está cantando, né? E a gente vê, e tudo para afrontar. Às vezes ele não nos alcança, mas alcança nossos filhos. Eu estou com uma menina lá nessa dificuldade. As duas estão desviadas, mas uma está pior. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Se arrepender, a gente se vê na glória. Se não, meu irmão, vai para o quinto dos infernos, porque eu só sou pai delas aqui na terra. Mas daqui a pouco o meu corpo vai para o pó e eu não tenho filho. Amém? É porque o Espírito não é meu filho, quem faz o Espírito é Deus. Todos são criação de Deus. Se o reconhecer como pai, vai para o céu, se não, vai ser uma criação lá no inferno ardendo. Ele fez isso com os filhos de Eli, e talvez com o de Samuel, porque o de Samuel nós estamos precisando de um rei, porque teus filhos não andam no teu caminho não, no caminho do Senhor não anda com o jugo do Senhor não, anda com outro jugo. Porque sou manso e humilde de coração, ou seja, de coração, irmão, quer dizer de sinceridade, de pureza, de coisa interna, porque às vezes a gente fala da boca para fora, né? Mas por dentro a gente não tem essa simplicidade, né? Então ele fala assim, ó, encontrareis descanso para vossas almas. Aí aqui, isso quer dizer que Jesus Cristo é o nosso descanso. Olha só, quando você reconhece, aceita o jugo dele, ele nos alivia da lei, nos alivia da perdição eterna, daquela preocupação, daquele caminho que a gente sabia que ia para o inferno, e agora nós não vamos mais. O jugo, ele fala que o jugo é suave, que o jugo é leve, e agora ele fala assim, encontrareis descanso para vossas almas. Por isso que quando chegou, aí é onde entra a dificuldade dos adventistas, porque o nosso descanso está no Senhor, não está em dia, não está em sábado, não está em domingo, não está em segunda-feira, fisicamente é de acordo com a empresa que você trabalhar, mas a verdade é que o sábado aponta para Jesus. Amém? Encontrará descanso em Jesus. Olha só, que descanso é esse, né? Descanso da opressão dos nossos pecados. Porque o meu jugo, porque encontrará descanso, encontrarei descanso para quê? Não é para o corpo físico. Não é para o corpo físico. Não é para você deixar de trabalhar. Eu já vi uns irmãozinhos que falam, não, agora eu vou viver da obra, Deus me libertou. Aí o cara não quer trabalhar não, quer pegar a cesta básica aqui, livre, não sei o que, não quer trabalhar. O descanso, irmão, é para a nossa alma. Trabalhar, nós vamos ter que trabalhar até o final. Quando o corpo não tiver mais corpo para sustentar, aí acabou, não precisa mais trabalhar. A alma está descansando no Senhor. Amém? Porque se nós não encontrarmos o Senhor, o que vai acontecer com a nossa alma? O corpo vai para o pó. E a alma vai para onde? Então isso é um descanso. O que é o descanso, irmão? Aqui, esse descanso aqui é o quê? Ele dá um sentido de segurança. Sabe quando você tem, ele dá um sentido de segurança. Sabe quando você faz um seguro? Né, irmão? Você faz um seguro do seu carro. Alguém rouba o carro. Aí você fica tranquilo, porque sabe que o seguro vai te dar outro carro. Amém? Essa é a segurança do Senhor, o descanso no Senhor. Pode chover canivete, pode até me tirar a vida, mas não pode me tirar a salvação, a garantia de vida eterna. Porque o Senhor é o nosso descanso. Ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso quer dizer o quê? Que se você não for para o céu, é porque você se desviou do caminho do Senhor, não foi por causa do fardo nem do jugo dele, porque é suave e leve, ou seja, nós podemos suportar tranquilo. E em outras passagens ele fala assim, ele não dá a nossa luta, além das nossas forças, não dá. Então, irmão, a salvação para nós
ela é possível. Por isso Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é só a gente seguir esse espaço que nós vamos conseguir chegar aonde ele foi. Então, quem quiser vir, pode vir, quer dizer, ir para onde ele está indo. Nega a si mesmo, quer dizer, abandona, né, esse pesadelo aí que você está carregando e segue, toma a sua cruz, quer dizer, não é para ir sem cruz nenhuma, nós temos uma cruz para carregar, amém? Por isso que eu falei, viu como é que o texto fala? Ele não está ali, aliviar não é tirar a cruz, é nos dar força para suportar. Você está na largada a cruz, vai lá, pega ela de volta e carrega, amém? Porque ele vai nos dar força para aqueles que querem segui-lo. Negar a si mesmo é abrir mão da vida de pecado, abrir mão de fazer a vontade da carne, e ele vai nos ajudar, amém? Ele nos ajuda. Então vamos ficar de pé. Glória.